funções essenciais da justiça. Né? Nós falamos das funções essenciais, nós falamos primeiramente do Ministério Público. Nós dissemos que o Ministério Público, geralmente no processo civil, ele exerce papel de custos legis, de fiscal da ordem jurídica, ele fiscaliza a atuação das partes do processo, a atuação judicial, como o processo se delineia, e pode, de maneira excepcional, também figurar representando as partes autora ou a parte demandada no âmbito do processo, mas de maneira excepcional. Geralmente, o Ministério Público tem uma função no processo civil de fiscal da ordem jurídica, custos legis. Nós dissemos também que, além do Ministério Público, nós temos como funções essenciais a advocacia, nós temos como função essencial a advocacia pública e nós temos como função essencial a defensoria pública. São as 4 funções essenciais da justiça. Por que são funções essenciais da justiça? Para fazer valer o Estado democrático de direito. No Estado democrático de direito, eu preciso que essas funções elas participem do processo. Para o quê? Para dar legitimidade à relação jurídica. Eu disse que eu tinha a jurisdição, eu tinha a parte autora no polo ativo, eu tinha a parte demandada no polo passivo, e eu formava uma triangulação entre autor, juiz e réu, para que essa triangulação ela se sentisse fortalecida e fazendo valer o Estado Democrático de Direito, foi que vieram criadas constitucionalmente as chamadas funções essenciais da justiça, que são 4, segundo a Constituição. Ministério Público, advocacia pública e defensoria pública. Então, eles fazem valer, certo, a questão do Estado Democrático de Direito. Então, esse é o papel das funções essenciais, certo? Então, a Eva está pedindo para repetir. Então, a gente vai começar a estudar daqui a umas 2 aulas o processo, como é que se desenvolve. E nós vamos ver que se forma o processo, ele é oriundo, Eva, de uma relação jurídica processual. O que é a relação jurídica processual? É a triangulação existente entre autor, imaginemos um triângulo. Eu tenho aqui autor, tenho aqui no topo desse triângulo a jurisdição, e tenho do outro lado o réu. Então, eu tenho um polo ativo, tenho a jurisdição e tenho um polo passivo, o réu. Objetivando o quê? Resolver um conflito que estaria no meio, um objeto. Então, eu tenho sujeitos da relação jurídica e tenho um objeto. Para que essa relação jurídica ela se desenvolva, nós temos que ter, pelo Estado Democrático de Direito, pelo que a Constituição determinou, as chamadas funções essenciais da justiça, que é o Ministério Público, a advocacia pública e a defensoria. Papel do Ministério Público. No processo civil, geralmente, de custos legis, fiscal da ordem jurídica. No processo penal, geralmente, ele figura como um dominus litis, ele é o titular da ação penal. Então, o Ministério Público, com a Constituição de 88, ele veio e teve 3 funções institucionais: a independência, eles são independentes, é indivisível, é como se fosse um órgão só, e uno, que tem só uma administração, ele é uno, indivisível, certo? Uno, indivisível e independente, segundo o artigo 127, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. E aí nós vimos a estrutura do Ministério Público e estudamos essa parte. E começamos, na aula passada, a última aula que nós tivemos, nós começamos a estudar a advocacia. E eu disse já naquele primeiro momento que o advogado, gente, ele é o detentor da chamada capacidade postulatória. Capacidade postulatória. Ou seja, capacidade de postular em juízo. Capacidade de postular em juízo, certo? Quando se procura a via judicial, você não pode ir sozinho. Geralmente, você tem que estar representado por advogado. Quem é que diz isso? Artigo 133 da Constituição Federal de 88, certo? Artigo 133 da Constituição Federal de 88, artigo 133 da Constituição Federal de 88, Constituição Federal, certo? E tem o artigo 103 do Código de Processo Civil. Artigo 103 da Constituição e 103 do Código de Processo Civil, que dizem o seguinte: para postular em juízo, tem que ter o quê? A presença de um advogado. Você não pode entrar na justiça sozinho. Não quero advogado, não pode. Certo? No processo civil brasileiro, tem que ter
certo? A presença de um advogado. Ele que representa as partes em juízo. Artigo 103 do Código de Processo Civil, tá aí, ó. 103 do Código de Processo Civil. A parte será representada em juízo, doutor Felipe, por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, para ser advogado, tem que estar inscrito na ordem. E onde é que eu vou ver os direitos e deveres do advogado? Pelo Estatuto da OAB. Estatuto da OAB, que é uma lei de abrangência federal, certo? É uma lei de abrangência a todos, a todos tem que cumprir essa lei, que é a Lei 8906 de 94. Lei 8906 de 1994. Lei 8906 de 94, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. O Estatuto da OAB, ele que estabelece quais são os direitos e deveres do advogado. Tá? Então, voltando, o advogado, ele é a função essencial em justiça. Pelo artigo 133, doutor Felipe, pelo artigo 133, doutora Mari, pelo artigo 133, doutora Ana Luísa, ele é indispensável à administração da justiça. Ele não tem subordinação hierárquica ao Ministério Público. Ele não tem subordinação à jurisdição, ele não tem subordinação ao Poder Judiciário. Ele deve ter independência de acordo com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ele é a função essencial porque ele é geralmente o detentor da chamada capacidade postulatória. Para postular em juízo, precisa do advogado. As exceções são mínimas possíveis. A doutrina traz 3 exceções, geralmente, de que você poderia entrar sozinho sem ter advogado. Em que situações? No HC, reposição de habeas corpus, certo? No processo trabalhista, nas fases originárias, nas fases iniciais do processo trabalhista, e no juizado especial, Lei 9099 de 95, Lei 9099 de 95, juizado especial, nas causas até 20 salários mínimos. Entenda, viu, doutor Felipe? Entenda, doutora Eva. Entenda, doutora Ana Luísa. Ó, é o seguinte, o juizado especial, Lei 99, as causas até 40 salários mínimos, certo, Lia? Certo, Luana? Então, Aparecida, nas causas até 40 salários mínimos. No entanto, nas causas até 20 salários mínimos, não precisa de advogado. Nartan, se eu quiser, não tem problema. Nartan, se eu quiser um advogado no habeas corpus, não tem problema nenhum. Nartan, se eu quiser um advogado no processo trabalhista, seria um problema. Nartan, se eu quiser no 20 salários mínimos, seria um problema. Só que não é exigido. Nas demais situações é exigido. Você não pode postular em juízo sozinho, a não ser se você for advogado e você postular em causa própria. A não ser se você for advogado e você postular em causa própria, em seu favor. Certo? Se não, não pode. Sim, sim. Nesse caso, advogado, sim, desses 3 casos, Felipe, ó, o Felipe está perguntando, posso ser advogado em caso próprio? Isso, nos 3 casos é o chamado jus postulandi. Jus postulandi, vou escrever aqui, chamado jus postulandi. O jus postulandi é que você pode entrar com uma ação, certo? Sem advogado. Que situações, Felipe está perguntando? Habeas corpus, certo? Juizado especial, Lei 9099 de 95, nas causas até 20 salários mínimos, certo? E no processo trabalhista, nas fases originárias. Então, tu vai só assim, lá não precisa. Porque, de repente, tu tem habilitação, tu vai ter um risco da outra parte, sei lá, um advogado te engolir. Né? Mas se permite essas hipóteses, o chamado jus postulante. Então, não preciso habilitar um advogado nessas 3 hipóteses. Se eu quiser, eu posso. Mas nessas 3, a lei não exige. Nem no HC, nem na Lei 99, nas causas até 20 salários. Passou de 20 salários, não precisa de advogado. Então, e nas fases originárias? Isso. Fase originária, ou que eu chamo de originária, é a fase inicial. Entendeu? A fase inicial probatória, lá no processo inicialzinho, lá no 1º grau.
certo? Então, no processozinho, lá no primeiro grau do processo trabalhista. Porque tem uma peculiaridade, viu, Felipe? Se porventura você quiser recorrer, você precisa de um advogado. Tanto no juizado, quanto no processo trabalhista. É só para participar inicialmente ali. Então, no juizado especial, você ajuizou sozinho a causa também de salário de multa. A lei faculta você entrar sozinho sem advogado. É uma exceção à exigência da capacidade postulatória. Se você fizer isso, mas perder a causa, e você quiser recorrer, numa hipótese de recurso, você precisa habilitar o advogado. Não é loucura isso? Entendeu? Então, quando for para recorrer para os tribunais, você pode ir sozinho. Então, a regra qual é? Precisa habilitar o advogado. Como é que eu habilito o advogado? Como é? Através da procuração ad judicia. Procuração ad judicia. Procuração ad judicia. Certo? Que é o que a gente falou da aula passada, lá do artigo 105 do Código de Processo Civil. Artigo 105, doutora Mário, do Código de Processo Civil, artigo 105, Eva, artigo 105, Aparecida, artigo 105, que diz assim: a procuração geral para o foro outorgada por instrumento público ou particular. Gente, geralmente você pode fazer uma procuração por instrumento particular. Você não precisa fazer no cartório uma procuração pública. A não ser, por exemplo, no caso de um analfabeto. No caso de um analfabeto, precisa ter uma procuração pública, porque ele não sabe o que é que está ali. Então tem que ter uma pessoa que tem uma fé pública no cartório para fazer uma procuração pública, né? Então, a procuração pública nesses casos, por exemplo. Mas geralmente você faz por instrumento particular, uma procuração que a gente chama de procuração ad judicia, e é um instrumento de mandato. Procuração é um instrumento de mandato. Você celebra o contrato de mandato. Qual é o instrumento do mandato? Procuração. Procuração ad judicia, certo? O professor, isso não fere dupla grau de jurisdição nos casos? Sim, não fere não, Dani. Por que não fere? Porque, na verdade, a capacidade postulatória é do advogado, né? Então, assim, quando você vai recorrer, você tem que ir ter a presença de um advogado para poder ter o advogado quem é? É o teu suporte técnico. Ele está te dando um suporte técnico para você postular em juízo. Então, ele tem um amparo técnico. Quem tem a legitimidade técnica é o advogado. Capacidade postulatória é legitimidade técnica. Entendeu? Então, tu precisa de um técnico para te assessorar, para tu buscar teu direito corretamente. Então, por isso que se exige, no Brasil, para o processo civil, precisa que tenha um advogado para te representar. Certo? Então, é indispensável a administração da justiça, porque a Constituição estabeleceu, mano, lá no artigo 133. Tá? E aí o artigo 103 do Código de Processo Civil praticamente repetiu que a Constituição detalhando, né? Detalhou mais o artigo 103. Então, o instrumento de mandato, gente, é a procuração, certo? Como é o nome da procuração essa aí? Porque tu pode fazer uma procuração particular qualquer, a pessoa te representar em qualquer lugar. Mas essa procuração aí, gente, ela tem o nome de adjudicia. Certo? Por que ela tem esse nome, Maria? Por que, Felipe? Por conta da parte inicial desse artigo 105. Essa parte inicial a gente chama de poderes da cláusula ad judicia. Essa parte inicial a gente chama de poderes da cláusula ad judicia. Essa parte inicial do artigo 105, quando diz assim: a procuração geral para o foro outorgada por instrumento público ou particular, assinada pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Como é o nome disso aí? Cláusula, poderes da cláusula ad judicia. Pode praticar todos os atos do processo. Todos. Quais sejam? Lá do artigo 107. Esses poderes estão lá no artigo 107. Artigo 107 do Código de Processo Civil, que diz assim, ó: o advogado tem direito a. O advogado tem direito a. O advogado tem direito a. Artigo 107. O advogado tem direito a. Ó, são os poderes da cláusula ad judicia. Ó. Examinar o cartório de fórum secretário tribunal, meio sem procuração, autos de qualquer processo, assegurar a obtenção de cópias, requerer procurador dos autos, retirar os autos, comparecer às audiências, ou seja, esses poderes da cláusula de judiça, que é a parte inicial do artigo 105, são aquelas atividades corriqueiras do advogado. Ir lá no fórum, comparecer em audiência,
fazer carga dos autos, pedir cópias, entendeu? São os poderes da cláusula de judícia. É o poder normal, que estão lá também no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8906 de 94. São os poderes da cláusula ad judícia. No entanto, gente, o artigo 105, ele traz uma ressalva na parte final, ó, aqui, ó, artigo 105, onde ele diz, ó, a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público particular, assinada pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, como é o nome desses poderes, da cláusula ad judícia, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que fundação, receber da quitação, firmar compromisso, assinar a declaração de insuficiência econômica, que deve constar de cláusula específica. Gente, a partir do exceto, viu, Felipe, viu, Mariana, viu, Eva, viu, Ana Luísa, a partir do exceto, nós somos de cláusulas especiais ou específicas. Cláusulas especiais ou específicas, a partir do exceto. Como é que é isso? Vou tentar estruturar para vocês aqui uma procuração. A procuração lá em cima, você pode colocar assim, procuração ad judícia, certo? A parte lá de cima, procuração ad judícia. Aí você começa, outorgante, abaixo dela, né? Aí coloca outorgante. Outorgante é quem delega os poderes. Outorgante, quem delega os poderes. Outorgado é quem recebe os poderes. Outorgado, quem recebe os poderes, certo? E aí você vai outorgante, narrando a constitucionalidade, Brasil, casado, delegado, tal. Ponto. Da qualifica ele todinho. Outorgado. Antônio Felipe, não sei o quê, entendeu? Outorgado. Então, estou transferindo os meus poderes para me representar juiz para quem? Para o Felipe. Aí lá, o terceiro ponto que eu coloco na procuração, ó, poderes. Quais são os poderes? Artigo 105. Artigo 105. 105 do CPC, são os poderes. Certo? 105. Poderes, artigo 105. No entanto, a partir do exceto lá no artigo 105, se eu quiser que o advogado pratique aqueles atos a partir do exceto, eu tenho que dizer expressamente na procuração. Por exemplo, confessar, eu tenho que escrever lá, ó. Confessar, tem que colocar. Reconhecer a procedência do pedido, vou colocar lá. Transigir. Desistir. O que eu não preciso colocar, meus amigos? O que é? Os atos corriqueiros. Fazer carga, ir para audiência, fazer petição, juntar documentos. Esses aí são os poderes gerais. É o que é a atividade corriqueira. Já esses específicos, eu preciso expressá-los. Porque eu estou dando um grande poder. Tu já imaginou tu autorizar uma pessoa a confessar por ti? Tu já imaginou tu autorizar que a pessoa reconheça o pedido por ti? Tu já imaginou tu autorizar a pessoa que faça um acordo no teu lugar? Então tu tem que ter ciência do que tu está falando. Já os poderes gerais, que é a atividade corriqueira, tu não precisa descrevê-los. Certo? Então, quando for fazer os poderes da procuração, você coloca, ó, de representação judicial do outorgante, tá? Poder de representação judicial do outorgante, né? De representação dos poderes da cláusula ad judícia. Se eu colocar só isso, cláusula ad judícia, eu não estou permitindo que ele confesse, que ele reconheça. Se eu quiser que ele confesse no meu lugar, se eu quiser que ele reconheça o pedido, se eu quiser que ele faça uma transação, se eu quiser que ele desista, se eu quiser que ele faça uma quitação, faça um recibo no meu lugar, eu tenho que dizer expressamente. Senão ele não vai poder. Ele só vai poder fazer os atos corriqueiros. Deu para entender, gente, poderes gerais e específicos? Uma boa pergunta. Gente, detalhe. A relação, certo, entre representante e representado é um mandato, né? Não é isso que é um mandato? É um contrato de mandato. Qual é o instrumento de mandato? Procuração. Quando se outorga uma procuração, tem que ter o quê, doutora Mariana? Fidúcia.
confiança, não é? Uma relação de confiança ela é eterna? Não. Você pode muito bem, certo? Não existir mais uma relação de confiança. O advogado não precisa ser o resto da vida o advogado do cliente dele. O cliente não precisa ficar o resto da vida com aquele advogado que ele habilitou, certo? Então pode ter, por exemplo, gente, a renúncia do mandato, certo? Pelo advogado, certo? A cassação do mandato. A cassação do mandato pelo outorgante, ou pode ter um subestabelecimento. Não PEI não, porque foi licitação. Certo, gente? Então, o que a procuração é? A procuração ela é um instrumento de mandato. Certo? A procuração adjudícia, de acordo com o artigo 105, ela é um instrumento de mandato. Tá? Só que esse mandato, esse contrato, ele não tem necessariamente que ser eterno. Terminou a confiança ou você quer mudar de advogado? Pode. Ou, por exemplo, o advogado não quer mais continuar, ele pode renunciar. Certo? Ou, por exemplo, o advogado ele pode transferir os poderes que ele recebeu. São as hipóteses que a gente tem aí. Renúncia de mandato. A renúncia de mandato, tá? A renúncia de mandato, se a gente for aqui mais na frente, certo? Artigo 112. 112 do Código de Processo Civil. O artigo 112, ele fala da renúncia do mandato. Artigo 112 do Código de Processo Civil, ele fala da renúncia do mandato. Aqui, ó. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando na forma prevista neste Código que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Só que tem um detalhe. Durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para ele evitar prejuízo. O advogado, por exemplo, eu habilitei o Felipe para ser meu advogado, porque eu não posso advogar. Né? Eu, apesar de ter sido inscrito no AB, quando eu subi o cargo de delegado, quase 10 anos, eu tive que renunciar lá e realmente extinguir meu vínculo com o AB. Então, um número. Quando eu me aposentar, eu posso voltar a advogar. Não tem problema nenhum, não. Certo? Então, hoje eu não posso. Se eu quiser entrar na justiça, eu preciso fazer o quê? Habilitar um advogado. Certo? Ou então, naquelas 3 hipóteses do juiz postulante, eu posso entrar sozinho como cidadão, não como delegado. Né? Então, o advogado ele pode renunciar ao mandato. Certo? Eu otorguei um mandato por Felipe. Só que eu não quero. O Felipe, o advogado, ele não quer mais ficar no processo. Ele pode renunciar. Só que tem um detalhe. Ele tem por obrigação, a partir do momento que ele renunciou, 10 dias para continuar ali respondendo pelas questões processuais relacionadas àquela parte cujo mandato ele está renunciando. Certo? Então, se permite a renúncia do mandato. Certo? Primeira hipótese. Segunda hipótese é a cassação. Alguma pergunta, gente? Ou revogação? Alguém tem alguma pergunta? Pode pedir a microfone. Cassação ou revogação do mandato. Mas o cliente pode liberar antes, né? Pode, Mari. Os 10 dias é o que a lei permite, entendeu? Por exemplo, o Felipe informou minha renúncia. Eu digo, Felipe, beleza, amanhã já tem outro advogado. Entendeu? Pela lei, a lei dá esse prazo aí, porque de repente a parte não tinha condição, tinha um problema para resolver amanhã, entendeu? É para isso, mas pode, não tem problema nenhum, pode liberar antes, ok? Então, a outra hipótese, Mari, cassação ou revogação. Aí nós vamos lá para o artigo 111, certo? Artigo 111, tá? Do Código de Processo Civil. Cassação, revogação, nós vamos para o artigo 111. 111 do Código de Processo Civil, que diz assim, ó, artigo 111, doutor Felipe, ó, a parte que revogar o mandato, outorgado a seu advogado, constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Revoguei, não quero mais você, não. Aí diz, ó, parágrafo, não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 dias, tem 15 dias para constituir novo procurador, se ele não constitui no mesmo ato. Se não fizer isso, o juiz pode determinar a suspensão do prazo disso e determinar um prazo para cumprir, sob pena de ser extinto, inclusive, o processo.
por defeito de representação. Certo? É o que diz o artigo 76 do Código de Processo Civil, que está se reportando aí, voltando. Primeira hipótese que nós falamos, renúncia do mandato. Quando o advogado pode ele mesmo renunciar ao mandato, dizer, olha, não quero mais ser advogado, não. Nesse caso, ele tem que ficar 10 dias ainda respondendo, né? Segunda situação, cassação ou revogação do mandato. A parte pode dizer, olha, eu não quero mais você como meu advogado, não. Só que ela tem que já indicar, no próprio ato, quem é o novo advogado. Se não fizer isso, tem um prazo de 15 dias. Se não constituir, o juiz pode suspender e determinar que se cumprir num prazo específico. Se não cumprir, é como se não houvesse representação, ele pode determinar, inclusive, a extinção do processo. Entendeu? Por defeito de representação. Tá bom, gente? E aí nós temos a terceira hipótese que nós falamos, que a gente encontrou lá no Estatuto da Ordem, que é o subestabelecimento. O subestabelecimento, gente, é quando o advogado ele transfere os poderes que ele recebeu. O subestabelecimento é quando o advogado transfere os poderes que ele recebeu. Nós temos com reservas, certo? E sem reservas de poderes. Com reservas é para poderes específicos. Precisa ser autorizado pela parte que otorgou. Sem reserva, o advogado pode transferir todos os poderes. Por exemplo, eu otorguei uma procuração para Eva. Lá, eu autorizei na procuração que ela podia subestabelecer sem reservas. Quando se subestabelece sem reservas, ela pode, em qualquer momento, transferir aqueles poderes todinho para um outro advogado. Isso é sem reservas. Certo? É de maneira ampla. Já com reservas, é de maneira específica. Só vai acontecer em casos específicos e tem que ter autorização do outorgante. Então, subestabelecer com reservas é transferir os poderes de forma específica, de forma mais limitada. Subestabelecimento sem reservas é transferir esses poderes de uma forma ampla, com amplos poderes. Eu outorguei para o Felipe e autorizei lá na procuração que ele poderia se subestabelecer sem reservas. Eu estou dizendo que, por qualquer momento, ele pode transferir qualquer poderes para outro advogado que ele quiser, certo? E para a justiça me representar. É o sem reservas. Então, o subestabelecimento. Então, nós temos 3 formas de distinguir um instrumento de mandato à procuração. Primeiro que nós falamos, renúncia. O advogado mesmo renuncia. Segunda, quando a parte caça ou revoga. Né? E o terceiro, subestabelecimento, quando se transfere, se autoriza a transferência. No entanto, o subestabelecimento pelo Estatuto da Ordem tem que estar previsto no instrumento procuratório, na procuração, lá nos poderes, no finalzinho. É tanto que se vocês tiverem a atenção de olhar uma procuração, vocês vão ver que geralmente diz, ó, podendo inclusive subestabelecer com ou sem reservas de igual poderes. Geralmente termina assim a procuração. Né? E a procuração data-se e assina-se pelo outorgante. É o outorgante que assina. O outorgado ele não precisa assinar a procuração. A gente até viu na parte inicial lá do artigo 105, né? Outorgado pela parte. Então, o outorgado, que é o que recebe os poderes, ele não precisa assinar a procuração. Só quem assina a procuração é quem o outorgante, quem delega, quem concede os poderes. Ok, meus amigos? Alguma dúvida sobre advogado? Os direitos e deveres dos advogados a gente encontra onde? No Estatuto da Ordem, né? Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, lá no Lei 8906 de 94. Oi, meu amigo. Professor. Mari? Sobre o subestabelecimento sem reservas. O senhor disse que o advogado, a qualquer momento, pode passar os poderes a outro, né? Mas ele não tem nem que notificar Tem. Claro, porque o que é que acontece? O contrato de mandato, Mariana, ele é o contrato que tem a fidúcia, a confiança, né? Ele não necessariamente ele vai ficar com aquele advogado que foi indicado pelo outro. É muito comum ele primeiro informar, né? Certo? O sem reserva, porque ele está transferindo todos os poderes. Com reservas, fica limitado. Entendeu? Poderes específicos. Tá entendendo? O que é que acontece? Com reservas, é como se os dois advogados permanecessem como advogados na causa, entendeu? Com reservas, é conjuntamente, ficam os dois. Com reserva, ficam os dois conjuntamente. Sem reservas, ele sai o que recebeu e transfere para o outro. Por isso que é importante na ciência à parte, porque tem que ter a fidúcia.
Tem que ter a confiança, entendeu? Então, com reservas, ficam os dois. Vem conjuntamente. Sem reservas, ele sai. Digamos, eu te constituí minha advogada, certo? Lá eu disse, podendo subestabelecer com reservas. Aí tu pode subestabelecer para outro, mas para ficar você e ele, com reservas, conjuntamente. Sem reserva, tu sai e transfere os poderes para quem tu quiser. Evidentemente com a anuência da parte. Bom? Evidentemente com a anuência da parte. Ok, gente? Então, isso é advogado. Vamos para frente. Continuando, alguém tem alguma pergunta sobre advogado, gente? Porque o que é importante para nós é isso. Está no nosso programa, né? Agora o próximo seria, a próxima função essencial, gente, é a advocacia pública. Advocacia pública. A advocacia pública é a advocacia da União, dos Estados, do DF, dos municípios. A advocacia pública seria o advogado da União, o advogado do Estado, o advogado do Distrito Federal, o advogado do município. Ou seja, quem representa judicialmente o Estado, seja em nível da União, seja em nível de Estados-membros, seja em nível de Distrito Federal, seja em nível dos municípios. Então, quem representa os entes federativos judicialmente é a advocacia pública. A advocacia pública que representa judicialmente os entes federativos, né, que representa judicialmente os entes federativos. Então, seria a advocacia pública, que a gente encontra a partir do artigo 131 da Constituição Federal de 88. Artigo 131 da Constituição Federal de 88. A advocacia pública, artigo 131 da Constituição Federal de 88. A advocacia pública que representa a União, que representa os Estados-membros, que representa o Distrito Federal, que representa os municípios, judicialmente. Quem é que vai representá-los? É a advocacia pública. Em nível da União, nós temos 4 carreiras de advocacia pública. Nós temos a advocacia o advogado da União, nós temos o Procurador da Fazenda Nacional, PFN, nós temos as Procuradorias Federais, e nós temos a Procuradoria do Banco Central. Procuradorias do Banco Central, certo? Então, em nível de União, nós temos a Advocacia da União, nós temos a Procuradoria da Fazenda Nacional, nós temos as Procuradorias Federais, nós temos as Procuradorias do Banco Central, certo? Para ser investido, para entrar nessas carreiras, precisa de concurso público. Para entrar nessas carreiras, precisa de concurso público, de provas e títulos. No entanto, a Advocacia da União, a PFN, Procurador da Fazenda Nacional, e as Procuradorias Federais, elas são vinculadas à Advocacia Geral da União, a AGU. Já o AGU, o Advogado Geral da União, é de livre nomeação e livre exoneração, porque ele tem o nível de ministro de Estado. Por exemplo, o ministro Toffoli do STF, ele foi advogado-geral da União do governo Lula. E ele não era da carreira da AGU, ele não era nem advogado da União, ele não era nem procurador da Fazenda Nacional, ele não era procurador federal. Tá? Lembrando a vocês que as carreiras da AGU são 3. Advocacia da União, procurador da Fazenda Nacional, procurador federal. A Procuradoria do Banco Central ela é vinculada ao Banco Central, ela está à parte. Ela não é subordinada à AGU. Já o advogado da União, o procurador da Fazenda Nacional, a Procuradoria Federal, ela é subordinada a quem? A Advocacia Geral da União, que tem um ministro, chefe da Advocacia Geral da União, que é de livre nomeação e livre exoneração. No entanto, para fazer parte dessas carreiras da base, como advogado da União, como procurador da Fazenda Nacional, como procurador federal, precisa se submeter ao concurso público de provas e títulos. Lembrando que a Advocacia da União, gente, o advogado da União, ele representa a União judicialmente,
quando a União ela é demandada judicialmente, representa a União judicialmente. Quando a União é demandada judicialmente, quem é que representa? O advogado da União. O procurador da Fazenda Nacional, o PFN, representa a União nas questões tributárias. O procurador da Fazenda Nacional representa a União nas questões tributárias. O procurador federal representa aqui as autarquias das empresas públicas, as autarquias das fundações públicas e empresas públicas federais. Certo? As instituições da administração indireta. Da administração indireta traz como? Administração indireta traz como? Autarquias, exemplo de autarquia, DENOX, DENIT, fundações públicas, exemplo de fundação, nós temos a Universidade Federal de Ceará, entendeu? Certo? Então, quem é que representa? Os procuradores federais. Então, são as 3 carreiras da Advocacia Geral da União. O advogado da União representa a União propriamente dita em juízo. Quando eu entro com ação contra a União, quem é que vai representar? O advogado da União. Quando eu entro contra a União na questão tributária, quem é que vai representar? O procurador da Fazenda Nacional. Quando eu entro contra a União, mas contra as entidades de administração indireta, especialmente autarquias, fundações públicas, e em alguns casos, empresas públicas, aí eu vou ter o quê? A figura do procurador federal, tá bom? São as 3 carreiras. E o Banco Central? O Banco Central ele é da Advocacia Pública da União, só que ele não é subordinado à AGU, ele é subordinado ao Banco Central, certo? Ele é subordinado à presidência lá do Banco Central, tá bom? Os procuradores do Banco Central, eles têm estrutura de procuradoria própria. Mas seriam as 4 advocacias públicas em nível da União, tá? Que defendem os interesses da União em juízo. Advogado da União, interesse da União propriamente dito. Procurador da Fazenda Nacional, questão tributária. Procurador Federal, entidades de administração indireta, especialmente autarquias, fundações públicas e, em alguns casos, empresas públicas. Tá bom, gente? Então, seriam os procuradores federais, tá bom? E a gente teria o Banco Central com carreira própria, que não são vinculados à Advocacia Geral da União. Alguma pergunta, gente, sobre eles? Advocacia Pública da União. Aí nós vamos para a Advocacia Pública dos Estados. Dos estados. Nos estados nós temos, gente, as Procuradorias Gerais dos Estados, as PGEs. Procuradorias Gerais dos Estados, PGEs. Os procuradores do Estado também têm que se submeter a concurso público de provas e títulos. E na mesma forma da União, o Procurador-Geral do Estado é de livre nomeação e exoneração do governador do Estado. Ele não precisa necessariamente ser da carreira. Lembrando a vocês, só um parêntese. Nós vimos que o chefe do Ministério Público do Estado é o Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça tem que ser da carreira do Ministério Público. Ao contrário, o Procurador-Geral do Estado, que defende os interesses do Estado em juízo, que é o advogado do Estado, ele é de livre nomeação e exoneração. Então, PGJ é diferente, não é igual, é diferente de PGE. Tá? Eu vejo colega advogado falando isso. Fui lá na PGE. E não foi. PGJ é a chefia do Ministério Público, que tem que ser da carreira. O Procurador-Geral de Justiça, apesar de ser nomeado pelo governador, ele tem que nomear da carreira do Ministério Público. Já o Procurador-Geral do Estado é o advogado-chefe da Advocacia do Estado. E ele é de livre nomeação e livre exoneração. Tem a mesma função de um secretário de Estado. O Procurador-Geral de Justiça tem um mandato, tem um período para ele cumprir. Certo? Ele tem que ser da carreira. O Procurador-Geral do Estado não tem período nenhum. Ele é de livre nomeação e livre exoneração do governador do Estado. É o chefe da advocacia do Estado. Então, para ficar isso muito claro. Então, a PGE, as Procuradorias do Estado, para entrar, tem que fazer concurso. Certo? Para advogar para o Estado, tem que fazer concurso. E o chefe é livre. Outro detalhe. No Estado do Ceará, a Procuradoria do Estado os procuradores do Estado podem exercer a advocacia particular, não contra o Estado. Então, doutor Felipe, se você for passar para procurador do Estado, você vai ganhar o seu saláriozinho como procurador do Estado e, ao mesmo tempo,
você vai poder ser o teu escritóriozinho de advocacia. Você não pode entrar com ação contra o Estado, porque o Estatuto da Ordem veda. Mas no Estado do Ceará, os procuradores do Estado geralmente exercem advocacia particular. Entendeu? Ganham do Estado, para defender o Estado, e exercem advocacia particular. Eu diria que a carreira mais top dele, Felipe, porque ganha das duas formas. Né? Então, assim, são muito, hoje, sem dúvida nenhuma, é a melhor carreira que existe, porque você pode advogar particular e pode ser procurador de Estado. Entendeu? Não tem problema nenhum, certo? Não há problema nenhum nisso. Se isso pode ser PGE e advogado. Só não pode advogar contra o Estado, entendeu? Você não pode, porque o Estatuto veda. Então, nós temos, por fim, gente, as procuradorias dos municípios, que são as procuradorias gerais dos municípios. Aqui tem um detalhe. Há uma luta da Associação Nacional dos Procuradores dos Municípios para que também eles tenham a mesma situação das PGEs e da Advocacia da União. Em que sentido? Que os municípios tenham suas estruturas de PGM, com concurso e tal. É difícil, porque nós temos 5.000 municípios. A grande maioria não tem condição de pagar nem advogado. Imagina ter uma estrutura de PGM. Né? Tanto que no Ceará, os municípios que têm procuradorias, os municípios, geralmente são os municípios maiores. Fortaleza, Calcaia, Maracanaú. Inclusive, eu fui procurador em Maracanaú há 5 anos. Então, nós temos procuradorias em Maracanaú, nós temos em Calcaia, nós temos em Fortaleza, nós temos em São Gonçalo do Amarante, nós temos em Maranguape, entendeu? Então, tem uma procuradoria estruturada. Juazeiro, Crato, Sobral, né? Nas maiores cidades, Iguatu, nós temos o quê? A estrutura de procuradoria, a estrutura de procuradorias, né? Por isso que eu vou não, tem Russas, tem. Então, as maiores cidades geralmente têm, né? Por isso que obrigado, Mariana, foi isso mesmo. Foi os 5 anos que eu fiquei lá. E foi na primeira gestão do Dr. Roberto Pessoa, por isso que evoluiu mesmo. Então, foi o procurador-geral do Maracanã. Então, nós temos a procuradoria estruturada, só que tem um detalhe. Grande maioria dos municípios não tem procuradoria estruturada. Porque a Constituição tinha uma luta para se inserir uma emenda dentro da Constituição para exigir. Só que fica difícil, porque a grande maioria do município tem condição de pagar. Né? É uma luta antiga. Porque geralmente os municípios do Ceará, a grande maioria, eles contratam um escritório de advocacia para servir como representante. Ou então, cria o cargo de procurador-geral, cargo comissionado, um nível de secretário. Mas não tem estrutura de procuradoria, como tem Procuradoria-Geral do Estado, como tem a Advocacia-Geral da União. A Advocacia-Geral da União é mais, né? Porque ela tem 3 carreiras, PFN, Procurador Federal e Advogado da União. Né? Então, estruturada em nível federal, é estruturada em nível estadual, mas em nível municipal, geralmente, só nos grandes municípios que tem uma estrutura de procuradoria estruturada. Né? Porque fica difícil você ter uma estrutura, por exemplo, lá, ali perto de Russas, né? Por exemplo, Tabuleiro do Norte, né? Então, cidadezinha pequena, Tabuleiro, você tem uma estrutura de procuradoria. Né? Então, lá para o lado do Cariri, Potiretama, que é uma cidadezinha desse tamanho, tem uma estrutura de procuradoria. Né? Então, Chaval, que é uma cidadezinha desse tamanho, perto do Piauí, lá depois de Camusim, tem uma estrutura de procuradoria. Então, fica difícil. Então, as procuradorias dos municípios, elas também têm que ter uma estrutura. Mas hoje, geralmente, só as maiores cidades que têm essa estrutura de procuradoria, até porque a Constituição não exige que tenha essa estrutura. Né? Mas Fortaleza tem. Os procuradores do município, eles são concursados, né? E tem o cargo de procurador-geral do município. Olha aí, Filipão. E os procuradores do município de Fortaleza podem advogar. Só não pode contra o município. Entendeu? Eles podem advogar contra o Estado, contra a União, particular, ter o escritório. Só não podem advogar contra o município. Tá bom? Então, seria a estrutura de procuradoria. Então, nós temos as advocacias públicas. Então, a advocacia pública da União, nós temos a AGU com 3 carreiras e temos o Banco Central. Temos as procuradorias do Estado e temos procuradoria do município. Para ser procurador do Estado, concurso público provas de títulos, o procurador-geral do Estado é de livre nomeação e ordenação do governador. Da União, para ser procurador federal, para ser procurador da Fazenda Nacional, para ser procurador do Banco Central, tem que ser concursado. As 3 carreiras da AGU são procurador federal, procurador central, tem estrutura própria. Né? São as advocacias públicas da União. E do município, teria as procuradorias dos municípios. Tá? Então, seria quando se exerce em dobro para praticados processuais. Tá? O advogado público ele tem um prazo em dobro para praticados processuais.
processuais. Por quê? Ele está defendendo os interesses nossos, né? Porque o interesse do Estado é o interesse nosso. Né? Então, ele está ali representando os nossos interesses. Por isso que ele vai ter um prazo maior, certo? Para poder defender os nossos interesses em juízo. Por isso, essa situação de um advogado público, tá? Segundo o Código de Processo Civil, o advogado público ele tem um prazo em dobro, tá certo? Para praticar, assim como tem o Ministério Público. Da mesma forma que tem o Ministério Público, eles também têm esse prazo em dobro para promover esses atos aí processuais, né? Que, evidentemente, ó, se a gente for aqui para o artigo 183 do Código de Processo Civil, tá? Artigo 183, que diz, ó, a União dos Estados Federais, municípios, seus respectivos autarquias, fundações de direito público, gozarão do prazo em dobro em todas as suas manifestações processuais. Artigo 183. Cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal, que é por carga remessa ou meio eletrônico. Tem um detalhe, o advogado público, gente, ele tem aquela mesma responsabilidade que tem o Ministério Público. Se ele praticar algum ato, certo, que traga prejuízo, ele pode responder pessoalmente por esse ato. Mesmo exercendo o papel de advogado público, ele pode responder pessoalmente, tá bom? Então, o advogado por prazo em dobro pode responder pessoalmente por um ato praticado, que seja legítimo, que seja legal, tá? E a última função essencial que a gente vai estudar na próxima aula é a Defensoria Pública, tá? Que a Defensoria Pública ela tem a obrigação de defender os interesses dos necessitados. Mas nós vamos estudar na próxima aula porque nós paramos o primeiro horário aqui ao terminar a Advocacia Pública. Então, a gente vai deixar a Defensoria